vocês o slide com o resumo das nossas datas. Imagino que todos estejam assistindo. Ok? Enquanto essa tela está aparecendo para vocês, pessoal, eu vou tentar fazer um outro acesso, tá? No AVA, no link que tem no AVA do Teams, tá? Para ver se tem algum aluno lá ou não. Talvez eu fique mudo para vocês aí, vocês vão me informando. Estou tentando. Vocês estão me ouvindo por acaso ou não? Estamos. Tá, porque o que eu estou fazendo? Eu pausei esse Teams de vocês e entrei lá no Teams do AVA, do link do AVA, para ver se tem algum aluno lá, mas não tem. Não tem, não. Então, o que vocês veem, né? Tô fechando lá o link do AVA, então. Então, realmente, quem está na aula nesse link que eu mandei no grupo do WhatsApp. Dos alunos que aparecem para mim, tá, pessoal, na lista de chamada, eu não estou conseguindo falar com o Lucas Greck. Se por acaso vocês forem colegas dele, né, desculpa, em alguma outra disciplina, vocês comentem, vocês podem passar o meu contato, por favor, passem o meu contato para que ele, né, se junte a nós, para que ele venha assistir essas aulas aqui maravilhosas do professor Gilberto. Olha que coisa de louco. Quem achava que minhas aulas ao vivo e presencialmente era a pior coisa do mundo, né? Não imaginava que o Teams viria para mostrar que a gente sempre pode melhorar. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Estamos aqui com todas as datas. Pessoal, nós tivemos aula no dia 27, estamos tendo aula hoje no dia 3, está todo mundo vendo as datas, ok? Confere? Confere. Aí, vamos ter aula dia 10, 17, no dia 24 de setembro, nós vamos ter a nossa parcial 1. A nossa parcial 1, conforme, né, eu disse para vocês anteriormente, ela nada mais é do que um simulado da nossa oficial, que vai ser no dia 8 de outubro, tá? Lembrando, gente, que a oficial, ela é nesse dia, não tem jeito de mudar, não sou eu que controlo isso, tá? Então não é para ninguém me xingar, falar assim, pô, o Gilberto é cruel demais, o Gilberto é muito ruim. E eu até sou ruim, sim, até sou bem cruel, mas isso aí não é culpa minha, não. Deixa eu dar uns recados para vocês aqui, tá? Eu mandei no grupo o link, tá? E uma orientação do desafio nota máxima, ok? Eu preciso muito, e vale ponto, tá? Que vocês façam o primeiro. O problema é que eu não tenho acesso, então eu posso não estar falando o nome exato, tá, pessoal? Mas a impressão que eu tenho é que quando você entra no desafio nota máxima no início do semestre, vem tipo um questionário de diagnóstico, um questionário avaliativo, que é como se fosse assim, uma primeira provinha geral, para ver o nível que vocês estão naquela matéria, e aí vai direcionar vocês, tá? Para determinados assuntos, vai direcionar o estudo de vocês. Eu preciso muito, eu sei que segunda-feira é feriado, então vocês não têm nada planejado, né? Ninguém está planejando viajar mesmo, esse negócio do Covid, vocês vão ficar em casa.
Mas assim, o que eu preciso até semana que vem, tá? Eu preciso que vocês acessem o desafio Nota Máxima e façam esse questionário inicial, esse questionário avaliativo. É a primeira provinha que vai aparecer lá para vocês. E o que é muito importante, tá? Além de entrar e fazer esse primeiro questionário, eu não me importo com a nota, tá, pessoal? É claro que quanto melhor vocês forem, mais pontos vocês vão ganhar, né, na matéria. Não são pontos que eu lanço, eles vêm automaticamente de lá para o AVA, sem nenhuma interferência minha, tá? Então, assim, é importante que vocês entrem, que vocês façam esse primeiro questionário. Volto a dizer, não sei se ele chama questionário avaliativo, questionário inicial, avaliação inicial. É o primeiro questionário, a primeira provinha que vai aparecer lá para vocês, tá bom? E eu preciso que vocês me mandem o print. Assim que vocês fizerem, tira uma foto e me manda no grupo. Por que que isso é tão importante, tá? Porque a gente precisa verificar se a conexão lá do site do Desafio Nota Máxima está acontecendo com o AVA. Por quê? Porque senão vocês vão ficar fazendo o Desafio Nota Máxima o semestre inteiro, tá? E não vão ganhar os pontos. Imagina, você está fazendo, chega no fim do semestre, você descobre, fala assim, oh, Gilberto, cadê meus pontos do Desafio Nota Máxima? Tá? Então, assim, isso é um negócio que tem que corrigir no início. Por que tem que corrigir no início? Porque o site lá do Desafio Nota Máxima, tipo assim, ele não manda pontos do passado, entendeu? Então, vamos supor, pegar um exemplo aqui. Faz de conta que eu sou aluno, né? E tem um problema na conexão lá do site do Desafio Nota Máxima com o AVA do Gilberto. Se eu faço o questionário inicial, mando o print para o professor e o professor identifica que não caíram, né? Os pontos não chegaram no AVA, isso não vai ser muito agradável, isso vai ser chato, né? Porque, pô, eu fiz um questionário lá e não ganhei ponto nenhum no AVA. Tudo bem, gente, isso não é o ideal. Só que, pelo menos, a gente descobriu no início. E isso a gente abre um chamado. A partir do momento que abre esse chamado, todas as atividades que vocês forem fazendo no Desafio Nota Máxima, tá? Como tem a data, o dia e hora do chamado, tudo que vocês fizerem depois do chamado no Desafio Nota Máxima, mesmo que não venha automaticamente, tá? O pessoal da coordenação tem como ir lá e buscar e lançar manualmente até se precisar, ok? Só que a gente precisa identificar se está tendo problema ou não. Resumo da ópera. Qual que é o mundo ideal? O mundo ideal é que esteja tudo funcionando. Vocês vão fazer esse primeiro questionário e os pontos virão para o AVA automaticamente, significa que está tudo perfeito, ok? Fez o questionário, me mandou o print, o que eu vou fazer? Se por acaso não aparecer os seus pontos, nós vamos abrir um chamado e aí os próximos questionários todos vocês não perdem. Combinado? Eu preciso que vocês me dêem um ok nesse momento. Se ficou bem claro para vocês a importância de até semana que vem vocês entrarem e fazerem esse questionário inicial. Mesmo que depois vocês não queiram fazer, tá, gente? O desafio nota máxima, vamos dizer assim, ele é uma atividade complementar. Eles são pontos a mais que você ganha. Gilberto, se eu não fizer nada do desafio nota máxima, eu consigo ser aprovado? Consegue. Você consegue ser aprovado. A única atividade, gente, que vocês não podem perder de jeito nenhum é a oficial 2, né? Porque a oficial 1 sozinha ela não tem pontos oficiais suficientes para você ser aprovado. Então, assim, você tem que fazer a oficial 2 e conseguir com ela, com os pontos dela e com as outras atividades que você quiser fazer, 6.000 pontos. Tá certo? Então, o desafio nota máxima ele não é obrigatório.
Agora, gente, o desafio nota máxima é um negócio que você faz uma vez e te dá ponto em tudo. É igual o estudo dirigido. Então, assim, tem muita gente que já passou graças ao desafio nota máxima, aos pontinhos que estão vindo de lá, entendeu? Vocês podem ganhar até 3.500 pontos, tá? No desafio nota máxima. Pô, Gilberto, eu preciso tirar 3.500 pontos no desafio nota máxima? Não, gente, ninguém precisa, tá? Agora, o que que acontece também? A gente tem que ter esse momento, tem que ter essa conversa muito franca, né? Vocês já me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa, assim, eu sou mais franco, né, do que atendente de balcão de boteco, né? Eu falo a verdade mesmo. O que que acontece? Não adianta o aluno chegar no fim do semestre e falar assim, pô, Gilberto, faltou 150, faltou 200 pontos para eu passar, você não consegue me dar esses pontos? Pessoal, professor do grupo Croton, ele não consegue dar mais ponto nenhum em nada, exatamente por causa dessas atividades complementares, tá? Então, assim, eu já vi gente chorando 100, 150 pontos para passar, e na hora que a gente foi ver, a pessoa não fez nada do desafio nota máxima. Então, assim, sabe, é até difícil da gente chegar na coordenação e falar assim, poxa, avalie o caso dessa pessoa, se a pessoa você vê, está quase passando, está com 5.850 pontos. Primeira coisa que o Rodrigo vai fazer, ele vai olhar o AVA, se a pessoa olhou tudo no AVA, vai olhar o ED, o estudo dirigido, e vai olhar o desafio nota máxima. Se a pessoa fez, e eu já vi, tá, gente? Eu estou falando aqui um relato verídico para vocês. Eu já vi isso. A pessoa que fez tudo isso e precisou de pontos, o Rodrigo foi muito generoso, sabe? Ele falou assim, Gilberto, dá mais um trabalho para o aluno, passa aí uma outra oportunidade, pede para a pessoa fazer a substitutiva, às vezes ela tira uma nota melhor, você troca uma nota dela. Então, assim, ele foi muito generoso. Por outro lado, pessoal, eu também já cheguei e vi casos em que aluno precisando de pouco ponto. Chegava lá, pô, mas fez nada no AVA, não fez estudo dirigido, não fez desafio nota máxima. Então, assim, a pessoa teve 4.000 pontos à disposição, mais até, né? 4.500 pontos à disposição para ganhar. Conseguiu tirar zero em 4.500 pontos. E agora vem, sabe, pedindo 150 pontos. Não tem argumento, a gente não consegue defender, tá? Bom, então eu preciso que cada um de vocês me diga que entendeu a importância de entrar no desafio nota máxima e me mandar um print aqui no grupo de WhatsApp. Eu vou até, enquanto vocês falam, quero escutar a bela voz de vocês. Enquanto vocês falam, eu vou mandar lá no grupo. Pode ser um de cada vez, tá, gente? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não. Sim, professor. Ah, como é bom. Beleza, professor. Vou fazer também. Eu Eu tô fui até um desses aí print que do não fez nota o máxima. desafio nota máxima no semestre passado. Passei aperto depois. Na sua matéria, até que não, mas teve muito que eu precisava de ponto. E aí, nossa, a última prova, passei, assim, na beirada. Pois é, galera, a gente não precisa ter esse susto, sabe? Porque, assim, vocês são gente inteligente, vocês já perceberam isso, mas o que que acontece? Tem muita gente que ainda não percebeu que quando você soma os pontos da parcial um, da oficial um, da parcial 2 e da oficial 2, você só tem, né, entre aspas, não é pouco ponto, mas você só tem 8.000 pontos. Você não tem 10.000 pontos. Então, o que que acontece? Em 8.000 pontos, realmente você conseguir 6.000 não é tão fácil, né? Porque antes de ter esse estudo dirigido, desafio nota máxima, tal, não sei o quê, o professor, ele distribuía 100% dos pontos. Então, assim, né, vamos falar no padrão do início do curso. No início do curso, se você precisava de 60,
o professor distribuía em sala de aula 100 pontos. Então, você precisava de 60% do que era distribuído em sala de aula. Só que hoje não. Hoje, como a gente distribui em provas, né? Só 8.000 pontos, o que acaba acontecendo? Para você conseguir 6.000 pontos nisso, na verdade, você precisa de 75% em cada prova. Né? Porque 75% de 8.000 é que a gente chega nos 6.000 para a pessoa passar. Então, assim, às vezes a pessoa... É uma prova ali que a pessoa não vai muito bem, que falta ponto. Falta ponto, né? E às vezes a pessoa fala assim, pô, mas que estranho, eu tirei 7, eu tirei 6,5, eu tirei outros 7 e tá faltando ponto. Tá, porque, né, 6.000 pontos nos 8.000, que é o que o professor distribui, é só... Você tem que conseguir 7,5 ou mais em todas as provas, ok? Então, fica esse lembrete aí. Eu vou dar um outro lembrete. Aliás, esse acho que eu não comentei aula passada, então não é lembrete não. Esse eu vou falar agora, tá? Nós, professores, seguindo a orientação da diretoria e lá do pessoal de São Paulo, né, da coordenação acadêmica lá de São Paulo, tá? O que eles pedem para nós? Eles nos pedem que toda aula no AVA, eu não sei se vocês têm acesso ainda, mas quando vocês tiverem aula do AVA, toda aula do AVA tem que ter os slides daquela aula, ok? O que acontece, pessoal? A gente tenta fazer isso da melhor forma possível, mas às vezes é muito difícil, né, da gente acertar onde que vai terminar, né, em qual slide que termina uma aula e em qual slide que vai começar a aula seguinte, né? Às vezes tem aula que rende mais, tem aula que rende menos. Então, o que eu fiz, e é para vocês não acharem estranho. Quando vocês entrarem lá no AVA, então, por exemplo, vocês vão ter a primeira aula lá, tá? Vocês vão ver que tem um arquivo, aula 1.1. Na segunda aula vai ter aula 1.2, aula 1.3, aula 1.4. Depois muda. Vai vir aula 2.1, 2.2 e assim sucessivamente. O que eu fiz para ninguém ficar perdido? Toda aula ponto 1, ela tem todos os slides, tá? Daquela sequência. Então, resumidamente, o que eu estou comentando com vocês? Você não precisa baixar o slide 1.1 e o 1.2 e o 1.3 mais o 1.4. Por quê? Porque todos os slides estão na aula 1.1. Ficou claro? Então, assim, poxa, eu quero estudar, Gilberto, cadê o slide? Você pode mandar por e-mail? Não, eu não posso mandar por e-mail, pessoal. Tem que acessar lá o AVA, tá? Só que vocês não precisam baixar, quem for fazer download para estudar e tal, não sei o quê. Eu deixei até em PowerPoint mesmo, não coloquei em PDF nem nada. Porque às vezes a pessoa quer mudar, quer fazer uma anotação, fica à vontade. Não precisa baixar os ponto 2, ponto 3, ponto 4, ok? Ou seja, no semestre nós teremos 4 arquivos. O 1, 2, o 3 e o 4, todos ponto 1. Esses englobam todos os slides que a gente precisa, tá? O que acontece também, tá, gente? Ninguém é obrigado a assistir essas aulas depois, né? Porque eu gravo, ponho no YouTube e eu tenho que colocar o link do YouTube lá no AVA. O que pode acontecer de um aluno perder, de alguém querer assistir aquela aula, então o link fica lá. O link da aula fica em cada aula, tá? Ninguém é obrigado a assistir, tá? Eu brinquei aí do Whindersson Nunes, tal, não sei o quê, mas eu não estou atrás de visualizações, não precisa dar joinha, não precisa comentar, não precisa fazer nada lá no YouTube, não. Agora, o que acontece? Quando vocês estiverem acessando o aba de vocês, tá? Vocês vai ter lá pré-aula, aula e pós-aula. Vocês têm que clicar no campo pré-aula para abrir para vocês o caminho do link, ok? Isso é aquilo que eu comentei. O AVA, gente, vocês também têm que ir tendo acesso nisso, tá? Vai acessando o AVA.
Ô, Gilberto, mas eu não estou com tempo de entrar no AVA e fazer até o fim do semestre. Não, pessoal, eu não estou pedindo isso para vocês agora, tá? O que eu estou pedindo para vocês agora é acesse o AVA, clique lá no plano de ensino, não precisa salvar, não precisa nem ler se não quiser, tá? Se quiser ler, tá lá, é legal, é o nosso plano de ensino mesmo, é o que a gente vai estudar esse semestre, a gente gosta. Mas não vai, eu não vou cobrar ele em prova, tá? Não tem nenhuma pergunta do. No plano de ensino estava escrito. Não tem pegadinha do plano de ensino, não, tá? Cliquem no livro também. Gilberto, eu preciso ler o livro? Não, galera, não precisa ler o livro, tá? Tudo que a gente vai cobrar em prova, nós vamos passar aqui em sala de aula. Agora, às vezes, né, alguém trabalha com isso, alguém quer aprofundar nesse assunto, o livro está muito bem escrito, tá? Não fui eu que escrevi, obviamente, mas está muito bem escrito. É um livro muito bom de pesquisa operacional, tá? E olha que é difícil você achar bons livros de pesquisa operacional. Então, assim, nas minhas outras disciplinas, eu não recomendava que a pessoa baixasse o livro e salvasse, mas nessa matéria, assim, eu tô comentando para a vida de vocês, tá? Eu aproveitaria esse livro e baixaria ele e teria ele salvo no meu computador, porque pode ser que daqui a um ano, daqui a um ano e meio, 2 anos, né? Futuro a Deus pertence, vocês tenham que aprofundar no assunto e vocês já vão ter um livro, né? Não vou dizer que é de graça, porque vocês estão pagando mensalidade para ter o livro, então assim, vocês já vão ter um acesso a um livro que é muito bom sobre o assunto, tá? É um livro muito bom, muito bem escrito, tá? Então, eu recomendo baixar o livro para ler. Gilberto, não quero baixar o livro para ler. Tudo bem, não precisa, mas clica lá, na hora que abrir o livro, você fecha, porque vai registrar que você acessou o livro. E você vai fazendo isso com as unidades, tá, pessoal? Então, eu preciso que clique no pré-aula, no aula e no pós-aula. O controle da frequência de vocês está sendo através do AVA. Estou fazendo questão de falar isso, por quê? Porque não adianta vir aqui, assistir minhas aulas, aprender a matéria, fazer as atividades. Se o aluno, eu vou acompanhando vocês nisso, tá? Se precisar, eu vou puxar a orelha aí. Intimidade é um problema, a gente puxa a orelha mesmo, tá? Vou falar, ó, fulano não está acessando, ciclano não está acessando. Porque o que acontece, pessoal? Parece absurdo, mas no semestre passado, colega de vocês lá daquela turma foi reprovado porque não acessou o AVA hora nenhuma. E eu pedindo, eu mandando mensagem no grupo, falando nas aulas, falando assim, galera, acessa o AVA, que a frequência de vocês é pelo AVA. A pessoa deixou para ir acessar o AVA depois que o AVA tinha travado, né? Todo mundo sabe, o AVA, gente, ele chega numa determinada data, acabou, não tem acesso mais. E a pessoa conseguiu deixar para depois. Falou assim, mas eu ia acessar tudo nas férias de julho. Falou assim, foi reprovado por frequência, porque ele não acessou nada no AVA. Então, gente, esse mês, assim, semestre não, né? Nós temos um trimestre, setembro, outubro, novembro, 3 meses de aula, assim, para acabar. E tá formando, assim, já pensou? Olha que alegria. Ficar livre do Gilberto definitivamente. Nossa. Até eu fico aliviado quando eu falo um negócio desse. Quer dizer, no meu caso eu não alivio tanto porque eu não fico livre de mim, né? Mas se eu fosse aluno, né, ficar livre de mim assim seria fantástico. Então, assim, 3 meses só. Não vamos bobear, tá, galera? Porque, assim, são 3 meses, passam muito rápido. E isso é bom porque passa rápido, mas isso é ruim porque passa rápido. E se a pessoa for deixar para fazer tudo no fim do semestre, vai embolar com TCC, vai embolar com um monte de coisa, oficial 2. Então, assim, como o semestre já começou mesmo, vamos ficando livre, sabe? Se eu puder dar uma sugestão para vocês, me manda esse print do desafio nota máxima e na hora que eu falar que tá ok, que vocês estão acessando, que tá valendo, pega um dia, pessoal, entra lá, faz muita atividade, ganha bastante ponto e aí depois deleta isso da cabeça, entendeu? Esquece esse negócio.
Estudo dirigido. Algum de vocês tem estudo dirigido? Está fazendo estudo dirigido? Ou não? Sim, eu tenho. Eu tenho dois. Ótimo. Dois também. Então, outra dica que eu vou dar para vocês. Outra dica que eu vou dar para vocês, galera. O estudo dirigido agora, né? Semestre passado já era assim. Estudo dirigido agora, eles estão todos na modalidade expresso. O que é modalidade expresso? Você não tem mais intervalo entre as atividades. Ou seja, se você quiser pegar um sábado, um domingo, eu sei que eu estou falando uma heresia, tá? Mas assim, é na base da teoria. Se você pegar um domingo e começar um estudo dirigido e ir até concluir, acabar e ficar livre dele, você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Então, minha sugestão para vocês, vamos ficando livre dessas coisas o quanto antes, entendeu? O quanto antes. Lembro, terminou o estudo dirigido, galera, dá um print na tela, salva algum lugar, sabe? Cria uma pastinha aí num computador, em algum lugar de vocês, chamada assim, deletar em 31 de dezembro. E vai salvando essas coisas lá, tá? 31 de dezembro não, tá? Espera 1º de março, que é ano que vem, porque às vezes na virada do ano acontecem umas coisas muito loucas. Mas assim, quando vocês verem que a nota de vocês já apareceu aprovada, aí pode deletar, mas enquanto não aparecer, vocês guardam lá, tá? Então assim, no bom sentido, tá? Vão ficar livre do ED, vão ficar livre desse desafio nota máxima, tá? Desafio nota máxima é o que eu falei. Nesse primeiro momento, não faz muito, não, porque às vezes você vai fazer, e a gente descobrir que os pontos não estão vindo. Então, faz até semana que vem o questionário inicial e me manda. Eu vou conferir. Na hora que eu falar que tá ok, entra lá e já dá um sapeca lá no negócio, lá faz um tanto lá e pronto. Entendeu? Deleta ele, tá? Bom, falar um pouquinho também, né, de pesquisa operacional, que é bom, né? Vocês estão vendo a tela? Estão, né? Vocês estão me vendo? Ou vocês estão vendo a... Vendo você. Nossa, esse tempo todo. Esse tempo todo, Castiguei não vi. vocês, hein? Castiguei. Que cara ruim. Ô, bicho mal. Bicho mal, vou ficar pau. Bom, galera, vamos lá. Então, brincadeira da parte, vamos seguir em frente aí. Pesquisa operacional. Então, as aulas são gravadas, disponibilizadas. Vocês já me mandaram e-mail, avisaram os colegas. Lembrando, tá aí, ó, a chamada é lá nas unidades do AVA. Não adianta estar aqui todo dia, sabe? Todo dia no bom sentido, né? Toda semana, fala assim, Gilberto, pega lá o vídeo, você vai ver que eu falei nesse dia. Pessoal, a galera do corporativo, do sistema, eles não querem saber. Se não fizer as coisas no AVA, é desistente. Não vão fazer isso para ninguém, tá? Bom, estamos aí de novo com as questõezinhas que já vimos na semana passada, né? Não vou repeti-las. Mundo real e mundo simbólico, que a gente falou. Eu gostei demais dos exemplos que vocês deram, né? Teve até o caso da Aliança aí. Aliança, TV, pô, o que é mais importante? Ver o jogo, né, do São Paulo ou comprar uma Aliança? Não, vamos ver o jogo do São Paulo. Nossa, jogo do São Paulo, TV pesado, né? Haha. TV pesado, não precisava dessa, né? Tá certo. Bom, vem aí a afirmativa, tá? Uma coisa legal, tá, pessoal? Que eu gosto de falando para vocês. Essa questão que tá aí na tela também, tá? Que ela vem assim. TO originou-se no início da Segunda Guerra Mundial, né? Igual eu já tinha comentado com vocês. Papapá. Quando vocês estiverem estudando, eu não vou colocar, tá? Eu não gosto desse tipo de questão.
A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira é verdadeira, mas a segunda também é, e a primeira é justificativa da segunda. Eu não faço isso, tá? Eu não faço isso. Eu vou perguntar verdadeiro ou falso, tá bom? Então, assim, provavelmente lá na prova de vocês vai ter uma questão assim. A pesquisa operacional originou-se no início da Segunda Guerra Mundial? Responda, verdadeiro ou falso? Vai ser verdadeiro, tá? E aí vai vir outro. Durante o período de guerras, a necessidade de planejamento eficaz. Verdadeiro? Verdadeiro. Ok? Por quê? Porque as duas são verdadeiras. Esse papo de uma ser justificativa da outra, uma ser explicação da outra, eu não vou cobrar, tá bom? Esse aqui, ó, que está na tela agora, na base do verdadeiro ou falso, é o tipo de questão que vocês vão encontrar na prova, tá? Ô Gilberto, se a questão que nós vamos encontrar na prova é desse tipo, por que que você mostrou anterior? Exatamente, pessoal, para comentar com vocês que não é para preocupar com aquele tipo de ligar a justificativa de um evento no outro, tá bom? E também para vocês terem a resposta, porque se ela aparece ali no AVA, pode ser que vocês precisem respondê-la, então a resposta está lá. Coisa feia que eu vou filar a água da minha filha, ó. Vê se dá para aparecer para vocês lá no copinho do unicórnio. Qual que é o problema, né? Copinho de unicórnio eu também mereço, poxa, foi eu que paguei. Legal. Nós chegamos agora, pessoal. Lembra dessas etapas aqui, ó? Eu expliquei as etapas, né? Eu fui falando um passo a passo, o que que acontecia e tal. Nós chegamos agora, nós vamos entender mais, tá? Como que cada uma daquelas linhas se desenvolve, tá? Nós vamos passar aqui, ó. Nós vamos passar. Por que que eu gosto de avisar isso no início? Porque senão tem gente que fala assim, ô Gilberto, mas lá tinha uns 6 e agora só tem 5. Não é isso, tá? São coisas diferentes. Aqui eu estou explicando as 5 etapas da primeira etapa lá, entendeu? Eu estou ampliando, é como se estivesse mergulhando no assunto, tá? Então, a primeira etapa, pessoal, que é a definição de problema, né? Ela envolve esses 5 pontos básicos, tá? O primeiro ponto é o delineamento dos objetivos. Isso é muito importante na prática, ok? Quando a gente vai trabalhar, né, as poucas vezes que a gente conseguiu implantar mesmo pesquisa operacional nas empresas, porque não é fácil implantar pesquisa operacional, a gente tinha uma certa dificuldade de explicar para as pessoas das empresas o delineamento dos objetivos. Por quê, pessoal? Porque não é o caso da equipe que eu trabalhava, tá? Mas tem muita consultoria, tem muito pessoal de assessoria empresarial que vende pesquisa operacional como se pesquisa operacional fosse ser a solução para todos os problemas, sabe? Ah, deu falha no estoque, usa pesquisa operacional. Ah, eu estou com problema com o cliente, de relacionamento com o cliente, usa pesquisa operacional. Ah, o financeiro não recebeu o cheque, usa pesquisa operacional. Ah, a atendente lá machucou o cotovelo na recepção, passa pesquisa operacional. Não é assim, tá, pessoal? Não é assim. Pesquisa operacional é bacana, é legal, vale a pena investir em pesquisa operacional, vale sim, tá? Muitas empresas, vocês vão ver nos exemplos, muitas empresas que investiram em pesquisa operacional se deram muito bem, tá? Algumas vezes as pessoas acham assim que, o pessoal está sugerindo aqui, eu vou implantar pesquisa operacional, eu vou ter um ganho de 4%. Nossa, essa trabalheira toda para 4%, eu não vou mexer com isso, não é muito pouco. A questão, pessoal, é que esse 4% ele fica meio que assim, para sempre.
sabe? Então, você pode até pensar assim, esse mês eu vou te dar 4% a mais de salário. Você pode até virar e falar assim, pô, mas 4%? Só esse mês? Não é que diferença? Não é isso que vai resolver meus problemas. Só que não é 4% só naquele mês. É como se fosse um aumento para sempre de 4%. Imagine. E todo aumento que você tiver, tá lá, mais 4% em cima. Então, é uma vantagem competitiva muito grande. Tá? É uma vantagem competitiva muito grande. Tem empresas que não sabem mais o que fazer para enfrentar o concorrente, porque o concorrente usou pesquisa operacional lá atrás e está numa vantagem competitiva agora que você não consegue alcançar ele mais. Gilberto, você pode dar um exemplo? Posso. É claro que o exemplo que eu vou falar eu não trabalhei nele, mas é um exemplo clássico, né? Há 27 anos atrás, os supermercados nos Estados Unidos, eles eram muito equilibrados, eles eram muito ali parecidos. Você tinha um Walmart, você tinha uns outros Mart, você tinha o Kmart, você tinha o Target, você tinha uns até que já fecharam. Lá você tinha uma série de supermercados. Eram todos ali muito parecidos, sabe? Não tinha um que se destacava dos outros. O que aconteceu? O pessoal do Walmart enxergou em pesquisa operacional uma oportunidade. Ele falou assim, poxa, nós vamos ganhar aqui 3,2% implantando pesquisa operacional. Muita gente falou assim, pô, mas isso é pouco. Só que aí os donos lá, né, os Watson lá, eles entenderam o seguinte, falou assim, olha, não é pouco não, sabe por quê? Porque esses 3,2% que nós vamos ganhar de margem, nós não vamos aí para aumentar o nosso lucro no primeiro momento, não. Nem no primeiro, nem no segundo, nem nos primeiros 10 anos. Nós vamos dar isso de desconto para os nossos clientes. E aí o Walmart foi, implantou pesquisa operacional e durante 10 anos, ininterruptamente, o que aconteceu nos Estados Unidos? O Walmart, ele tinha um menor preço. Tanto que o slogan dele é esse, né? We sell for less, ou seja, nós vendemos por menos. E isso foi a melhor propaganda que podia existir para o Walmart. O Walmart ele não precisou mais ficar gastando dinheiro com propaganda. Por quê? Porque as pessoas nos Estados Unidos, elas entenderam que um determinado produto, qual que é o lugar mais barato para eu achar esse determinado produto? É no Walmart. Mesmo que a pessoa morasse do lado de um Target, do lado de um Kmart, de um lado lá de um outro supermercado que fosse, o que a pessoa começou a fazer? Poxa, eu vou no Walmart fazer minhas compras de mês, porque lá as coisas são mais baratas. E isso, pessoal, foi durante 10 anos. Durante 10 anos. Podia ser pouca coisa mais barata? Podia. Às vezes era coisa de centavos, Gilberto. Era. Mas, assim, essa mensagem que eles conseguiram passar para os clientes de que lá seria mais barato, teve um impacto muito grande, tá? Como eu disse, às vezes é bobagem, né? Conhecido meu que foi nos Estados Unidos lá, uma vez trouxe aquele condicionador da Alce, e ele falou assim, não, eu fui comprar no Walmart. Aí, por acaso, na época eu perguntei, eu não vou lembrar o valor exato, mas ele falou assim, não, no Walmart estava $2,97. Aí nos outros, quanto é que estava? Não, nos outros estava R$ 2,99. Aí você fica até pensando assim, fala assim, poxa, às vezes o cara tem que dirigir mais 5 quilômetros para economizar 2 centavos, né? Não paga nem a gasolina a mais que a pessoa gastou. Só que é óbvio também que a pessoa que vai lá no supermercado, ela não foi para comprar um frasco de condicionador. Ela foi para comprar um monte de coisa. E ela foi lá
porque lá ela sabia que ia ser mais barato. Então, assim, hoje existem supermercados nos Estados Unidos que estão quebrando porque não conseguem atrair o cliente. Alguns até implantaram pesquisa operacional depois, é o caso do Kmart. O Kmart, ele implantou pesquisa operacional 6 anos depois que o Walmart já tinha implantado. Então, assim, hoje, os preços do Kmart são os mesmos do Walmart. Só que não adianta mais. Por quê? Porque as pessoas já mentalizaram, elas já entenderam que o Walmart é mais barato. Então, assim, se a pessoa precisa de pouca coisa, ela até vai no Kmart, se for mais perto da casa dela. Agora, se tem que fazer uma compra grande, não vai no Kmart. E isso, uma outra pesquisa, né, uma pesquisa mercadológica, deixou bem claro nos Estados Unidos, que é o chamado ticket médio. O que é ticket médio, tá, pessoal? Ticket médio é uma informação que os supermercados usam para saber, em média, qual é o valor da compra das pessoas, tá? Olha a diferença. No Kmart, o ticket médio, né, de quando eu trabalhava com isso, era na faixa de 65, 67 dólares. Ou seja, a pessoa que vai no Kmart, ela, em média, compra 65, 67 dólares. Né? Claro que vai ter aquela pessoa que foi lá comprar um chocolate, gastou $1. Só que atrás dele, na fila, tinha uma pessoa que comprou lá 125 dólares, ou seja, na média, lá deu 65. Ok? No Walmart, o ticket médio, tá? Ele era, né? Na época que eu fiz essa pesquisa, ele era de 232 dólares. Gilberto, é isso mesmo, é isso mesmo. Gilberto, mas você está falando de 160 dólares a mais. Você está falando quase 4 vezes mais. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá? O que isso mostra, tá, pessoal? Isso mostra a vantagem que o Walmart conseguiu. Isso deixa claro que as pessoas, quando elas têm que fazer grandes compras, elas não vão no Kmart, elas não vão no Target, elas não vão em outros supermercados, elas vão no Walmart, tá? Tanto que lá, assim, imagina que você tem um país do tamanho dos Estados Unidos, né? São quase 250 milhões de habitantes. Lá eles têm uma brincadeira. A brincadeira que eles têm lá é que para um lugar ser considerado cidade, tem que ter um Walmart. Só conta como cidade se tiver um Walmart lá. E por que isso, tá, gente? Porque você tem, no mínimo, um Walmart em cada cidade dos Estados Unidos. E é claro, óbvio, né, que você tem cidades que você tem 4, 5, 6, 8, tá? O Walmart, tá? Então, assim, você vê a potência que é o Walmart nos Estados Unidos. Até, eu não sei, né, essa questão da pandemia, eles não estão atualizando, mas até o início da pandemia, o Walmart era a empresa nos Estados Unidos que mais empregava pessoas. Então, isso aí dá uma dimensão do tamanho que virou o Walmart. É claro, pessoal, que, pô, Gilberto, você vai querer me convencer que tudo isso aconteceu só por causa de pesquisa operacional? É óbvio que não, pessoal. É óbvio que não. Agora, vamos lembrar, pesquisa operacional veio lá da guerra. Ela te ajudava a distribuir os recursos da melhor forma possível. Imagine que você tem uma rede com 12.500 supermercados. Se você consegue implantar um sistema que distribui as coisas da melhor forma possível entre esses 12.500 supermercados, você vai ter um ganho. E se você pegar esse ganho e repassar ele aos seus clientes, realmente fica muito difícil competir com você. Então, assim, o Walmart teve dois méritos. Ele pesquisou,
ele procurou, né, sair na frente da concorrência. Esse é o primeiro mérito, né, a pesquisa e o avanço. E o grande segundo mérito dele foi não querer que essa diferença se convertesse em lucro imediatamente, né? Porque essa é uma visão muito curta, né? A maioria dos empresários, eu mesmo, se fosse empresário, eu tenho que reconhecer. Poxa, eu sou empresário, eu consegui aqui um jeito de fazer meu produto, da minha produção ou da minha linha de distribuição ficar mais barato. Eu iria pensar imediatamente em converter isso em lucro. Opa, vou ganhar mais um trocado aqui no fim do mês. O pessoal do Walmart, não, eles tiveram a visão de falar o seguinte, peraí, vamos expandir primeiro, vamos crescer. E quando nós formos donos do mercado, aí a gente começa a colher os frutos. Então, eles tiveram iniciativa e paciência para colher. E está aí o resultado, né? Uma rede de supermercado nos Estados Unidos que você não consegue competir com ela. No preço, você não consegue competir. Eu até já vi gente reclamar da qualidade das frutas. Ah, eu chego lá, a maçã é horrorosa, eu chego lá, a banana é muito ruim. Gente, olha, mas não é o foco deles, né? O foco deles é vender aquele produto, vamos dizer assim, é o famoso empacotável, tá? Não é um produto perecível. Bom, Gilberto, você deu essa volta inteira para explicar que você tem que delinear os objetivos? Foi, pessoal, tá? No caso do Walmart, eles resolveram o quê? Usar pesquisa operacional para resolver tudo? Não. Eles pegaram a pesquisa operacional e falaram assim, isso aqui vai ajudar na minha distribuição, na minha logística. Ponto. E colheram os resultados, tá? É o recomendável, ou seja, você faz a marcação, você delinea o que você vai abranger. Não adianta a pessoa querer implantar pesquisa operacional na empresa inteira. Ah, eu vou fazer pesquisa operacional na logística, eu vou fazer na contabilidade, eu vou fazer no RH. Acaba que a pessoa não consegue colocar a pesquisa operacional bem em todos esses lugares, ela acaba não colocando bem em lugar nenhum e as pessoas tiram a pesquisa operacional da empresa porque acham que não funciona, tá? Então, pesquisa operacional funciona? Funciona sim, tá? Mas vamos por foco. Mesmo que a pessoa queira implantar na empresa inteira, o que ninguém recomenda, eu não recomendo, os especialistas não recomendam, mesmo que a pessoa queira implantar na empresa inteira, pega, escolhe uma área, implanta naquela área primeiro. Quando tiver consolidado, o processo estiver maduro, aí você vai para as outras áreas. Então tem que delinear, falar assim, o que eu quero resolver, tá bom? Então você vai decidir, você vai escolher o que eu quero resolver nesse momento. Aí você vai levantar as restrições. Eu vou dar um exemplo sobre isso, tá? O que eu tenho de recurso, o que eu posso, o que eu não posso fazer, tá? Eu acho até importante entender de como o problema interage com outras áreas da empresa, ok? Por que é importante? Vamos voltar no caso do Walmart. Não adiantaria eu olhar só para a logística e esquecer completamente todo o resto. Porque aí eu poderia ter uma solução logística que parecesse maravilhosa, que falaria assim, ah não, nós vamos descarregar os equipamentos lá 1 hora da manhã. Porque para a logística é melhor. O cara chega aqui 1 hora da manhã, ele descarrega aqui e daí ele continua até a cidade seguinte, ele chega lá, descarrega lá e logisticamente é o melhor. Não pode fazer esse tipo de coisa, tá, pessoal? Por quê? Porque eu ia gerar um problema enorme com o RH da empresa. Porque eu teria que ter um responsável lá todo dia, 1 hora da manhã, para receber essa mercadoria. Ok? Poxa, Gilberto, então quer dizer que eles não conseguiram otimizar o processo de produção? Eles conseguiram, tá? Mas eles viram como o problema interage com outras áreas da empresa. O que eles fizeram, tá? Eles desenvolveram uma doca de armazenagem que era como se fosse uma garagem com 2 portões.
A hora que o funcionário estava indo embora, 10 horas da noite, seja lá a hora que fosse, que fechava o supermercado, ele fechava o interno do supermercado, mas deixava o para a área lá de carga e descarga aberta. E não fazia mais nada, ficava uma câmera ali. 1 hora da manhã, quando o cara vinha entregar, ele colocava o que ele tinha que entregar ali, naquela carga, escaneava o recibo, né, que ficava na caixa, que estava sendo entregue, ou nas caixas que estavam sendo entregues, fechava, né, obviamente primeiro ele saía, né, depois ele fechava a porta que ia para a rua, trancava e ia embora. E aí, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando a pessoa chegasse na loja, ela ia receber aqueles produtos. Se tivesse qualquer diferença, tá? Você teria ali a filmagem, você teria a nota, tudo escaneado, ok? Então, se tivesse você não precisava ter as duas pessoas juntas no mesmo horário para poder fazer uma entrega. E nisso eles tiveram um ganho muito grande, ok? O 4 foi isso. Eles pegaram para saber o quê? Podem ser adotados caminhos diferentes? Vou dar um exemplo também, tá? Daqui a pouco eu mudo de exemplo, mas eu estou aproveitando esse aí porque a gente estudou muito ele na época. O que acontecia na distribuição dos supermercados daqueles itens frios, né? O que são itens frios, Gilberto? Itens frios são qualquer coisa que tem que ficar resfriada, né? Desde carne, iogurte, sorvete, até gelo, tá? O que acontecia antes do Walmart aplicar a pesquisa operacional? Cada empresa que produzia um produto, ela tinha que fazer a sua entrega em cada supermercado do Walmart. Então, vamos supor lá que você tivesse 2 sorvetes. Você tem o Que Bom e você tem lá o Prestígio, sei lá, qualquer outra marca de sorvete que for, tá? O que acontecia? Às vezes você tinha uma quantidade pequena de sorvete para entregar de cada marca, só que tinha que um caminhão da Que Bom, tinha que um caminhão da outra empresa. Então você tinha 2 caminhões se movimentando, você tinha 2 recepções de mercadoria, você tinha um trabalho em dobro. O que o Walmart fez, tá? O Walmart chamou as empresas, mesmo sendo empresas concorrentes, né? Ele chamou empresas que eram concorrentes, mas que vendiam produtos para ele. Ele falou o seguinte: olha, vocês têm que trabalhar junto, vocês têm que trabalhar melhor. Então eu vou pedir 10 caixas de sorvete para cada um de vocês, ok? Eu não sei como vocês vão fazer, mas vocês vão me mandar um caminhão só. Se vai primeiro na loja da Que Bom, depois na loja da... Não quero saber. Eu quero receber um caminhão só. Porque eu estou perdendo muito tempo, eu estou precisando de muito funcionário para ficar recebendo mercadoria de vocês. E como é tudo sorvete, eu vou pegar aquilo ali e levar para o mesmo lugar num momento só. Claro que no primeiro momento, pessoal, isso não foi aceito. Teve até empresa que lá atrás preferiu deixar de vender para o Walmart porque achou que essa era uma ideia louca, né? Porque do mesmo jeito que eles estavam fazendo isso para as coisas frias, eles estavam fazendo isso para todas as outras coisas. Então, vou dar um exemplo muito comum, tá? O Walmart ele não queria mais receber um caminhão da Coca-Cola e um caminhão da Pepsi, por exemplo. Ele falou com as duas, falou assim aqui, ó, vocês se juntem aí, tá? E metade do caminhão vem com produto de cada uma. É claro, pessoal, que no início muita gente virou e falou assim, poxa, mas eu vou colocar meu produto no caminhão do outro, eu vou fazer isso, vai dar problema, vai... O Walmart virou e falou assim, olha, eu não sei como vocês vão fazer. Só que eu quero comprar mais barato de vocês. Então eu estou oferecendo um caminho, tá?
cada uma de vocês tem um custo com motorista e um custo com caminhão. O que eu estou propondo para vocês é uma redução nos custos de vocês, porque vocês vão dividir o custo de um caminhão e o custo de um motorista. Então, está ficando mais barato. E eu quero comprar mais barato. Então, eu estou dando a solução para vocês. Então, assim, acabou que muita empresa começou a trabalhar de forma unida, mesmo sendo concorrente, tá? São empresas concorrentes, elas estão disputando a venda, mas elas trabalham de forma unida. E isso foi tão interessante, pessoal, que assim, o que no início, né, foi uma briga muito grande, muita empresa não querendo fazer isso para o Walmart. Depois de 2, 3 anos, isso virou a regra entre as empresas. Então, assim, os outros supermercados começaram a achar estranho, porque o que acontecia, né? Você tinha lá um outro supermercado, ele fazia um pedido para Coca-Cola e fazia um pedido para Pepsi-Cola. E ele via, chegava um caminhão só, e entregando produtos da Coca-Cola e produtos da Pepsi-Cola. Aí no início o pessoal achou até estranho, o pessoal virou uma empresa só. Aí um lema que ficou muito comum na época, o pessoal falou assim, não, nós ainda somos concorrentes, mas o Walmart nos ensinou a trabalhar juntos, tá? Então, assim, ficou mais barato para todo mundo, ok? Bom, esse item, agora eu estou aqui no quinto, tá, gente? No quinto, o que acontece? Quanto tempo temos, né, disponível para tomar essa decisão? E por que é muito importante, pessoal, a gente ter essa noção, tá? Vamos comparar duas situações, tá? Vamos pensar assim, estamos todos em casa, pensando com muita calma aqui em casa, falando assim, olha, poxa, eu tenho que decidir aqui se eu vou fazer um omelete, ou se eu vou esquentar uma lasanha, ou se eu vou comer um sanduíche. Ah, mas está tudo ali mesmo, então eu vou pensar nisso com calma. Lá pelas, quer ver, são 8h13 agora, até 9 horas eu decido isso com calma. Essa é uma situação, ok? Agora imagine que nós temos a seguinte situação. 8h30 tem um aviso de desligamento da CEMIG, por exemplo. 8h30 vai acabar a luz, só vai voltar 10 horas da noite, por exemplo, tá, gente? Estou falando que isso vai acontecer, não. É óbvio que a CEMIG evita fazer esse desligamento nesse horário. O que acontece? Se você for esperar até 9 horas para tomar uma decisão do que você vai querer comer, você vai ter que esperar até... Pode ser, né? Se você vai esquentar uma lasanha no micro-ondas, pode ser que a sua decisão ela tem que esperar até 10 da noite. Aí fala assim, nossa, de 10 da noite eu vou estar morrendo de fome. Então, quando você tem uma restrição, pessoal, de tempo, você tem que tomar a melhor decisão possível. E nem sempre essa é a melhor decisão. Eu queria que vocês me confirmassem se vocês entenderam essa questão do tempo da decisão. De quando eu tenho uma restrição de tempo. Opa, desculpa, mudei o slide. Quando eu sei que, olha, eu não tenho nenhuma restrição no tempo disponível. Eu posso tomar a decisão com calma. E quando eu sei que vai acontecer um evento, né? Nesse exemplo, eu falei só, avisaram que 8h30 vai ficar sem luz. Mas podia ser uma coisa diferente também. Falar assim, 8h30 eu vou querer sair e eu já tenho que levar o lanche comigo. Entendeu? Ou seja, quando você tem uma restrição, a situação muda. Isso ficou claro para vocês?
Eu fui falar de jantar, deu fome, né? O pessoal deve ter ido jantar. Tudo certo. Oi, Tudo certo até então. tudo certo? Tá. Aham. Então agora eu vou para a próxima etapa, tá? Essa é uma das restrições de tempo, ou seja, eu tenho uma restrição de tempo que é eu tenho que decidir rápido o que eu vou querer, ok? A outra restrição de tempo, ela está na solução. Gilberto, não entendi. Claro que não entendeu, eu não expliquei ainda, calma. Vamos pensar o seguinte, são 8h15. Eu sei que 8h30 a luz, né, o fornecimento de luz vai ser interrompido. Se são 8h15, eu posso decidir fazer no forno elétrico algo que vai levar 20 minutos para ficar pronto? O que vocês acham? Fala de novo, professor. Cortou aqui. Tá. Imagine que são 8h15, ok? Sim. Eu sei que 8h30 vai faltar luz, porque tem que fazer um reparo no poste ali da esquina. Então, assim, são 8h15, 8h30 vai faltar luz. Eu posso colocar no forno elétrico uma lasanha que vai levar 20 minutos para ficar pronta? Não. Não posso. Por quê? Porque ela vai ficar lá por 15 minutos sendo aquecida, 8h30 a luz acaba, ela não termina de ficar pronta. É meio óbvio esse negócio, não é? Tão óbvio que vocês falam assim, nossa, por que o Gilberto está perguntando isso? Olha, gente, eu sei que é óbvio, mas vocês ficariam surpresas com a quantidade de gente nas empresas que toma esse tipo de decisão. É claro que o exemplo não é esse, tá? Mas imagine o seguinte, agora eu vou trazer para o mundo das empresas. Imagine que eu tenho um cliente que ele vai ter uma feira no Expomina esse sábado agora, dia 5 de setembro. E eu resolvi aplicar a pesquisa operacional para atender esse meu cliente. Eu tenho várias soluções de logística, tá? De entrega, de mandar mercadoria para ele. Tem uma empresa de transporte, não importa o nome agora, tá? Mas eu sei que tem uma empresa de transporte que consegue entregar para ele a mercadoria na terça-feira, dia 8 de setembro. Adianta eu analisar essa possibilidade? Não adianta. Não tem sentido, tá? Ou seja, gente, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente faz essa primeira análise da definição do problema em pesquisa operacional, na verdade, o que a gente está procurando é saber se existe uma solução que vai atender o cliente. Vamos supor, você tem um cliente que... E isso gera frustração nas empresas. O pessoal fala assim, pô, mas pesquisa operacional não ia ajudar a minha empresa? Ô, gente, ajudar é uma coisa, fazer milagre é outra, tá? Imagina, vamos voltar nessa situação. Imagina que você tem um cliente que ele precisa, né? Você pode até falar, pô, mas ele está errado, ele tinha que ter me avisado antes, tudo bem, mas isso não vem ao caso. Você tem um cliente muito especial que você está afim de atender, que precisa receber mercadoria sua até 9 horas da manhã de sábado, ok? Você tem essa situação. Se todos os meios de transporte que você utiliza hoje na sua empresa só vão conseguir entregar para essa pessoa na terça-feira, dia 8 de setembro, adianta você querer aplicar pesquisa operacional? Não adianta. A resposta é não adianta. Não existe solução ótima. Não existe solução ótima, desculpa. Isso é muito importante de eu passar para vocês agora, de vocês entenderem, porque na hora que a gente tiver estudando algumas etapas lá, algumas soluções, né, nos problemas numéricos,
vocês vão ver que, assim, se tem uma solução que é impossível pelos seus recursos, seja recurso de tempo, ou seja recursos de insumo, não adianta achar que pesquisa operacional vai resolver o problema. Não é. A pesquisa operacional ela só resolve problemas possíveis, tá? No caso desse cliente que precisa receber um produto até sábado e todas as empresas de transporte com as quais você trabalha só conseguem entregar para ele na segunda-feira, desculpa, segunda-feira não, que é feriado, na terça-feira, tá? Não adianta você trabalhar com pesquisa operacional. O que você vai ter que fazer é o quê? É procurar uma outra empresa, tá? Uma outra empresa que consiga fazer essa entrega, tá? Ou negociar com as empresas que você atualmente trabalha, tá? Você vai ter que ligar para uma delas e falar assim, olha, eu sei que o seu prazo de entrega é dia 8 de setembro, mas você pode abrir uma exceção e me entregar um negócio lá sábado cedo? Entendeu? É isso. Gilberto, não ficou muito claro. Você pode dar um outro exemplo? Posso. Vou dar um exemplo bem simples, tá, pessoal? Vamos supor que você tem que fazer um determinado prato de comida lá e cada prato, para ele ser feito, ele consome um ovo, ok? Você tem na sua empresa 10 ovos. Você pode fazer um máximo de 10 pratos. Ah, mas eu tenho que entregar 12 pratos. Não é pesquisa operacional que vai te ajudar nisso. Isso é outra coisa. Você tem um problema de fornecimento. Você tem que achar uma empresa que te entregue os 2 ovos para você entregar 12 pratos. Ok? Então, assim, o que eu quero que fique bem claro para vocês nesse momento? A pesquisa operacional, pessoal, ela traz a melhor resposta possível. Ela não resolve problemas impossíveis. Por que é o impossível, entre aspas? Tá? Você vê a situação da empresa hoje. Tá vendo aqui o número 2? Você faz o levantamento das restrições. Se você só tem 10 ovos e você precisa de um ovo para cada prato, você não tem como entregar 12 pratos. Ok? É isso que tem que ficar claro. Tá bom? Vamos em frente. Modelos. Nós vamos falar agora de modelos, tá? Em pesquisa operacional, nós temos 3 modelos básicos. E isso é questão de prova, então vamos prestar um tiquinho de atenção aí, tá? Modelos icônicos, modelos analógicos e modelos abstratos. Só vamos tratar esses 3 modelos em pesquisa operacional, ok? Gilberto, não existem outros modelos? Existem, galera, existem, tá? Só que nós vamos ficar nesses 3 aqui, porque eles são, vamos dizer assim, 98% dos modelos são entre esses 3, tá? Então, vamos estudar eles, porque o resto é exceção. Vamos começar pelos icônicos, tá? Um modelo icônico é o quê? Você pega algo que já existe, é algo que está na realidade já. E você faz um modelo daquilo, ok? Por exemplo, o exemplo aqui que o próprio Ava traz. Você tem um mapa da cidade de São Paulo. Do mesmo jeito que você tem de Belo Horizonte, Contagem, Betim, você tem um mapa das cidades. Ok? Você vai pegar aquilo ali e fazer um modelo. O que significa isso, Gilberto? Por exemplo, sabe o GPS que tem no celular de todo mundo e tem até aqueles aparelhinhos de GPS mesmo? Quando você quer ir de um lugar para o outro, quando você usa o Waze da vida, o que tem naqueles aplicativos ou que tem no aparelho de GPS?
ele tem um modelo icônico, ele tem um arquivo, como se fosse um mapa, contendo as informações de todas as distâncias, tá? Modelado. Aquilo ali é um modelo, está modelado ali dentro. Então, quando você digita um determinado endereço, o que que aquilo faz? Ele vai somando as distâncias entre os caminhos possíveis, né? Ele não traça uma linha reta, porque não existe, você não está indo voando, tá? Ele vai traçar um caminho que é o que você vai seguir, e ele vai te dar esse caminho, ok? Vou continuar aproveitando o modelo do GPS, tá? Vamos fazer uma comparação. Aquele caminho ali, o mapa que está no GPS, ele é icônico. Por quê? Porque aquilo ali é um arquivo. Vou fazer a comparação com o modelo analógico, Gilberto. Qual que seria um modelo analógico de GPS? O modelo analógico de GPS seria aqueles mapas antigos, eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando você pegava um mapa mesmo assim, ó, você abria o mapa e mostrava o caminho. Entendeu? Quer ver? Bibi, cadê seu mapa? A minha filha fez um mapa, não sei se vocês vão conseguir ver, mas assim, ela está fazendo. Obrigado, Bibi. O que que acontece? Tá todo mundo conseguindo ver, pessoal? Não, prof, tá no PowerPoint ainda. Ah, é verdade. Eu vou parar de compartilhar, depois eu volto. Deixa eu desativar esse fundo aqui. Olha que legal, eu sumo. Tá igual o povo do TikTok. Aqui, ó, eu ficando na frente, acho que deu. Dá para ver que eu tô com uma folha de papel aqui. Não, não dá para ver. Que tem o desenho das ruas, os quarteirões, as praças, as coisas, aqueles mapas de antigamente que vinha todo dobrado mesmo, sabe? Esses mapas, obrigado, Bibi. Esses mapas, tá? Que são assim, físico, é uma folha, né? Uma folha maior de papel que vem dobrada. Ele traz um modelo analógico, ok? Então, para fazer a comparação lá, o modelo icônico, ele é o quê? Ele é virtual, ele é um arquivo digital. E o modelo analógico é algo físico, tá? Vamos pensar também no analógico como se eu tivesse uma maquete. Vocês já viram maquete de uma cidade ali, com os prédios, aqueles negócios? Aquilo é um modelo analógico, ok? Por quê? Porque ele é físico. Você não consegue. Você até consegue tirar um prédio de um lugar, colocar no outro, mas você tem que fazer uma mudança, vamos dizer assim, física. Enquanto que no modelo icônico, você tem uma flexibilidade muito maior. Porque, assim, imagina a dificuldade, né? Você tem um arquivo lá, você faz uma rua, faz um viaduto, é muito mais fácil você ir no arquivo lá que tem a imagem e alterar a imagem do que você realmente ir na maquete e fazer o caminho fisicamente, ok? Então, o modelo icônico, ele é virtual, tá? Ele é baseado na realidade, mas ele não é real, ele não é físico. E o modelo analógico é, por exemplo, um mapa físico, que você tem no papel. Ambos são baseados na realidade. Ok? Ficou clara a diferença? Vou dar um exemplo agora outro exemplo, na verdade, do modelo analógico. Por exemplo, o termômetro. Né? Tanto esse de testa quanto aquele que é de mercúrio e tal, não sei o quê.
O que que acontece? Aquilo ali, o termômetro, né, principalmente de mercúrio, que você pega, coloca debaixo do braço, tal, não sei o quê, ele é o quê? Ele é um modelo analógico. Vai acontecer ali uma reação física, o mercúrio, né, ele vai dilatando com o calor até chegar no nível que indica a temperatura que ele está sendo submetido. Ok? Ou seja, nós temos os modelos icônicos, que são virtuais, e nós temos os modelos analógicos, que são físicos. E o modelo abstrato, Gilberto? O que é um modelo abstrato? O modelo abstrato, pessoal, tá? Eles são usados em simulações, eles são construídos através de equações matemáticas, que vão representar ali o nosso problema, ok? Vou dar um exemplo nisso do Waze. Tá? Alguém aí não sabe o que é o Waze? Se todo mundo sabe o que é o Waze, sabe o que é um GPS, a gente continua, tá? Então, vamos pegar. O que o Waze faz? O Waze, ele pega, tá? O modelo icônico, porque ele tem um mapa com as medidas, tá? Das distâncias, ok? E na hora que você coloca um problema nele, eu quero ir desse lugar até aquele lugar. O que ele faz? Ele soma as distâncias, calcula a velocidade permitida do seu veículo, adiciona o trânsito, né? Se tiver muito trânsito, ele vai adicionando minutos ao seu trajeto e ele te informa a distância que você está e o que é mais importante, o que mais nos interessa, a hora prevista de chegada. Ou seja, vamos dar uma repassada. O modelo icônico, galera, é só um mapa virtual com as distâncias. Ele não tem informação nenhuma de como é que está o trânsito, do que está acontecendo. O modelo analógico seria uma maquete ou seria um mapa em papel mesmo. Já o modelo abstrato, tá? É aquele no qual você simula, através de equações matemáticas, tá? O que está acontecendo. Muitas vezes você aproveita um modelo icônico, no caso mapa, e adiciona nele, né, ou busca dele as informações que você precisa, que são as distâncias, tá? E adiciona outras coisas, né? Qual que é a grande vantagem do Waze quando comparado com o GPS, né? Porque eu cheguei a trabalhar na CMI com aquele GPS antigo, e aquele GPS antigo ele tinha uma limitação muito grande. Qual que era a principal limitação daquele GPS? Ele te mostrava o caminho certinho. Só que ele não te dava informação nenhuma de trânsito. Então, muitas vezes você colocava lá no GPS, ele falava assim, 15 minutos, em 15 minutos você chega. E às vezes você levava 1 hora para chegar no lugar. E isso era muito frustrante. O modelo abstrato, ele trouxe um avanço em relação a isso, tá? Porque ele te diz a distância que você tem que percorrer, tá? Ele vai fazendo a adição, ele resolve, né, através da equação matemática, ele resolve a distância que você tem que ir, né, considerando a velocidade média que você vai utilizar, só que ele vai adicionando trechos a trechos as possibilidades de atraso. Ficou clara essa questão da diferença, principalmente entre o modelo icônico e o modelo abstrato? Eu queria que vocês falassem um pouco agora, o que vocês entenderam dos modelos. Alô? Pessoal, volta. Cadê vocês? Não me deixem só. Quem quer falar aí? Deixa eu ver. Será que caiu a ligação aqui? Pessoal, vocês foram para o intervalo e me deixaram em sala? Fala aí, Júlio.
professor Júlio? Tô tentando aqui. Vamos descer o Ele Gilberto, saiu. eu vou tomar água. Tá. Vamos pela ordem aí. Tem alguém que está com o microfone instalando aí. Eu, Bárbara. Então fecha o seu, Bárbara. Vamos deixar o Júlio falar. Fala um pouquinho, senhor Júlio. Você entendeu a diferença entre o icônico e o abstrato? Bom, o icônico, ele é criado, ele é construído, né, através de fatos. São coisas que existem. Perfeito. E o abstrato, ele é feito por meio de uma simulação. Então, entendi, foi isso. Bom, entendeu bem. O que você quer falar, Bárbara? Vamos dar uma chance para a Bárbara. Você ia falar exatamente isso? Desculpa, porque eu vi você perguntando e eu tinha acabado de sair para tomar água. Não, gente, não tem problema não, tá? De vez em quando eu chamo vocês assim, se não puder responder na hora, não tem problema não. Fica tranquilo, tá? É porque o que eu quero comentar com vocês, tá? É porque essa diferença, ela é muito importante. É como se fosse assim, o modelo icônico é a base de dados. É o mapa que tem lá com a medida das distâncias entre os pontos de uma cidade. O modelo abstrato é a solução através de equação matemática. É como se ele fosse o aplicativo, entendeu? O modelo abstrato é o aplicativo que usa as informações do modelo icônico e te dá uma informação mais precisa. Ele não te diz só a distância. Ele não te diz apenas o tempo que você levaria se você não ficasse parado em nenhum lugar, se não tivesse trânsito. Ele vai adicionando informações. Ok? Bom, então, vamos em frente. Nós já sabemos que nós temos a definição do problema, a gente formula e constrói o modelo inicial, aí a gente valida esse modelo, a gente reformula o modelo, vê o que ele pode melhorar e então aplica ele. Bom, voltamos naquelas 6 caixinhas, tá? Vamos falar de cada uma delas. Eu vou passar hoje, pessoal, né? Já que nós não fizemos intervalo, eu vou passar hoje aqui, ó, rapidamente, tá? As 6 caixinhas e a gente vai retomar elas com calma na semana que vem, tá? Mas vamos começar falando lá, ó, tá? Essas são as 6 etapas básicas, né? De pesquisa operacional, tá? Aí a gente vai para formulação do problema. É aquilo que eu estou assim repetindo exaustivamente com vocês, vocês não aguentam mais ouvir, tá? Esse é o momento, galera, de definir o que a gente quer resolver e coletar os dados necessários. Então, assim, o que eu vou pedir para vocês se prepararem, tá? Para ninguém ser pego de surpresa. Vai valer ponto extra, tá? Se por acaso alguém não tiver, não tem problema não, tá? Mas quem tiver, ganha uns pontinhos extra aí. O que acontece, tá? Eu vou pedir para cada um de vocês pegar uma situação, um problema. Gente, pode ser qualquer problema, tá? Pode ser assim, poxa, furou o pneu do meu carro na chuva e eu tô atrasado para uma entrevista de emprego, ok? Pode ser, poxa, tive um problema aqui em casa, tô sem grana, como é que eu vou resolver isso, tá? O que vai acontecer, tá, pessoal? Vocês vão ver que tem alguns problemas que eles não têm uma solução imediata, tá? Igual esse que eu falei, tô com um problema aqui em casa, tem que arrumar o teto do banheiro mas eu tô sem dinheiro esse mês. Opa, o teto do banheiro vai ficar sem arrumar esse mês, ok? Então não teria uma solução, tá? O ideal, que eu vou pedir para vocês tentarem trazer para a gente conversar na semana que vem, são problemas que você consiga, tá?
seguir todas as etapas, tá bom? Então eu vou brincar aí com o teto do banheiro que teria que pintar, que foi uma coisa que aconteceu realmente aqui, e eu vou passando por um dando um exemplo, mas eu quero que na aula que vem, cada um de vocês, tá? Vai ser o início da aula que vem, cada um de vocês vai me dar um exemplo passando por cada uma das etapas, ok? Então, eu estou indo na formulação do meu problema. Reparem que o problema, gente, ele não é só o problema sozinho, tá? Não é só assim, eu tenho que pintar o teto do banheiro. Eu tenho que tentar lembrar das coisas envolvidas. Opa, peraí. Eu tenho que lembrar das coisas envolvidas. Quais são as coisas envolvidas? Poxa, eu tenho que pintar o teto do banheiro. Verdade? Verdade. Só que eu moro aqui. Então eu tenho que pintar o teto do banheiro, mas de um jeito que eu consiga usar o banheiro. Ah, Gilberto, mas para pintar o teto do banheiro vai ficar com cheiro de tinta, cheiro forte de tinta lá dentro, umas 6 horas. Opa, vocês vão ver que isso é uma informação relevante, isso é um dado necessário. Por quê? Porque ele vai me obrigar a tomar uma decisão. Ou eu vou pintar o banheiro o mais cedo possível, para no fim do dia eu poder usar o banheiro, ou o contrário. Eu preciso muito usar o banheiro de manhã, tomar banho e tal, não sei o quê, então eu vou deixar para pintar o banheiro um pouco mais tarde. Ok? Então, assim, não é só o problema, são as coisas que envolvem o problema. Tem que ter pelo menos uma coisa que envolve o problema, tá, galera? Eu vou falando com vocês aqui e vou mandando no zap para ficar um passo a passo. Quer ver? A net da Ana travou. Primeiro eu vou responder para ela aqui sem problema. Sem problema. Vai acompanhando. Pelas mensagens. Então, ó. Formular problema com uma restrição. A restrição desse exemplo que eu dei aqui, galera, foi essa. Foi que ou eu vou querer usar o banheiro de manhã, ou eu vou querer usar o banheiro no fim do dia, ok? Aí eu vou fazer uma construção modelo matemático. Então, ó, construir modelo matemático. Aí vocês vão pensar assim, Gilberto, mas que coisa de louco que é essa? Você quer que eu construa um modelo matemático? Não, gente. Olha como o negócio é simples. Imagine que eu preciso, ó, vou dar um exemplo bem básico. E o exemplo de vocês, que vocês vão trazer semana que vem, pode ser bem básico também, tá? Vamos supor, olha, eu vou precisar que o banheiro esteja liberado para tomar banho 6 horas da tarde, 18 horas. Opa, então, se eu sei que a tinta leva 6 horas para sair o cheiro, eu quero tomar banho às 18 horas, a pintura do banheiro tem que acabar meio-dia. Se eu sei que o pedreiro, o pintor, seja lá quem for pintar o teto do banheiro, precisa de 2 horas para pintar, o meu meio-dia, que é quando ele termina, para eu poder tomar banho às 18, significa que ele tem que começar às 10 da manhã. Como eu sei que sempre atrasa, eu vou colocar uma margem de segurança. De quê? De 1 hora. Então, eu vou querer que ele comece a pintar o teto do banheiro às 9 da manhã. Por quê? Esse foi o modelo matemático. Eu vou fazer a hora que eu quero, certo? Menos as 6 horas, que é o tempo da tinta secar, menos as 2 horas, que é o prazo de pintura, menos 1 hora de margem de segurança. Ou seja, eu vou pegar a hora que eu preciso que o banheiro esteja pronto e subtrair 9 horas
dessa hora. Então, se eu preciso do banheiro pronto às 18 horas, 18 menos 9, 9 horas da manhã. Olha como é simples. Agora, mesmo sendo, pessoal, um modelo simples, deixa eu só falar para a Ana ficar calma, que depois eu te explico. Então, ó, mesmo sendo um modelo simples, ele já vai me ajudar muito. Por quê? Porque imagina que 18 horas eu tenho que poder usar o banheiro, ok? Eu fiz esse modelo matemático, eu sei que o pedreiro ele tem que começar às 9 horas da manhã, senão às 18 horas o banheiro não vai estar pronto para uso. Vamos supor, eu tenho essa informação já, eu já construí o modelo matemático. Aí vamos supor que 7h30 da manhã o pedreiro me liga falando que deu um imprevisto, que ele só vai poder chegar aqui em casa às 10 horas da manhã. O que eu já digo para ele? Eu já digo para ele o seguinte, falo assim, olha, não venha hoje, porque eu preciso que você venha um dia que você possa começar às 9 da manhã. Ok? Ficou claro a importância do modelo matemático? É essa. A importância do modelo matemático é isso. Você tem o seu limite de horário. Tá? Obtenção da solução. Tá? Nesse caso, tá, gente? Nem sempre, todo problema, você vai encontrar a maneira mais fácil, ok? Se você, quando vocês estiverem pensando, tá, Julibar? Quando vocês estiverem pensando no problema para a gente falar na semana que vem, se vocês chegarem nessa etapa e vocês travarem, não tem problema não, isso não invalida o exemplo de vocês, não é para ninguém ficar nervoso não, tá? É até bom vocês trazerem um exemplo exatamente para eu ajudar vocês nisso. O que acontece? Nessa etapa, o foco é buscar uma solução para o problema. Ok? Olha só. Se o modelo for demasiadamente complexo, achar a solução também será complexa. Nesse exemplo, não foi o caso. Porque a gente sabe que a gente precisa do banheiro pronto às 18 horas. O tempo de secagem, de fazer mais margem de erro, são de 9 horas. Ou seja, a solução para o meu problema era simples. O pedreiro tem que começar a pintura às 9 da manhã, ok? A gente já entendeu isso. Ô Gilberto, e o que é essa letra B aí? Se o tempo para obtenção da solução for maior do que o tempo disponível. Então a solução não vai ter mais serventia nenhuma. Bom, pessoal, na verdade isso aí é uma constatação de que muitas vezes você não tem uma solução. Imagine a seguinte situação. Eu sei que eu preciso do banheiro pronto às 18 horas. Só que eu não comentei isso com ninguém. Está aqui na cabeça do Gilberto. Eu sei que 18 horas eu quero tomar banho, 18 horas o pessoal aqui de casa quer usar o banheiro. Só que eu não falei isso para o pedreiro, eu não comentei isso com ninguém. E 11 horas da manhã o pedreiro terminou de lixar o banheiro e começou a pintar. Eu não falei com ele que eu precisava do banheiro pronto às 18 horas. Se ele começou a pintar às 11 horas, o que vai acontecer? Ele vai terminar de pintar, né? Isso se ele não parar para almoçar, mas ele vai terminar de pintar 1 hora da tarde, com as 6 horas para a tinta secar, eu só vou poder usar o banheiro depois das 19 horas. Então, a letra A, gente, é quando eu ainda não tomei a decisão, quando eu ainda não estou no problema. Eu decido antes se eu posso ou não autorizar o pintor a pintar o teto do banheiro. Agora, se eu já estou no processo de pintura e descubro que não tem uma solução para o banheiro ficar pronto às 18 horas, não precisa sofrer com pesquisa operacional, não. Não tem solução.
Você vai escutar a bronca da mulher, das filhas, de todo mundo, de que o banheiro não está pronto. Não tem outro jeito. Você já se prepara para isso, tá? Você tenta minimizar o impacto desse problema, tá? Você já conversa com as pessoas. Fala assim, olha, vai atrasar, o banheiro não vai estar disponível às 18 horas. Por quê? Porque se tiver alguém que, por exemplo, tem um compromisso muito grande, essa pessoa, sei lá, tenta ir na casa de outra pessoa tomar um banho para poder ir embora, ou já está sabendo que vai ter que ir embora sem tomar banho aquele dia, entendeu? Você só trata o problema, ele não tem uma solução mais. Teste do modelo, ok? O teste do modelo, gente, na verdade, tá? Nesse exemplo meu, ele só vai acontecer na realidade. Então, assim, eu fiz essa conta, autorizei o pedreiro a começar o trabalho às 9 horas da manhã. E eu estou testando isso. O que pode acontecer durante o teste? Durante o teste pode acontecer várias coisas. Eu posso descobrir que eu tinha calculado 2 horas mais 1 hora de margem de erro para ele terminar a pintura, mas foi pouco. Ele, na verdade, ele me disse que pintava em 2 horas, mas ele levou 4 horas e meia para pintar. Ok? Ou eu posso descobrir que não, realmente ele pintou o banheiro em 2 horas, ele cumpriu com o que ele falou. Mas pode ser que, quando chegou às 18 horas, o cheiro de tinta no banheiro ainda estava muito forte. Então aí eu posso descobrir que 6 horas não foram o suficiente para sair o cheiro de tinta, tá? Bom, com essas descobertas, o que eu vou fazer, tá? Vamos exagerar o exemplo aí. É claro que aqui em casa não tem 4 banheiros, tá, gente? Aqui em casa tem 2. Mas vamos supor, olha, quando eu fui pintar o primeiro banheiro, eu descobri uma série de falhas naquela minha conta. Aquilo que eu falei, ou que o pedreiro demora mais, ou que a tinta demora mais para sair o cheiro. O que eu vou fazer? Eu vou estabelecer controles, tá? Vou estabelecer ajustes na minha solução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com o pedreiro, falar com ele, falar, olha, você vai pintar o outro banheiro para mim também. Só que o outro banheiro, nós vamos fazer diferente. Ou você vai começar mais cedo, ou você vai trazer uma tinta que o cheiro vai embora mais rápido. Entendeu? Eu fiz a programação, eu executei o teste. Se eu encontro alguma falha, eu corrijo. E aí, gente, a implantação da solução. O segundo banheiro que eu for pintar da minha casa, poxa, eu não vou cometer os mesmos erros, entendeu? O grande objetivo da pesquisa operacional, e isso muitas vezes assim decepciona algumas empresas, mas assim, o grande objetivo da pesquisa operacional não é evitar todos os erros, porque isso é meio que impossível, né? Mas o grande objetivo da pesquisa operacional é o seguinte, é que cada erro, cada problema na sua empresa que acontecer e que você não conseguir implementar a solução, você vai aprender com ele, você vai fazer um ajuste para que você não cometa aquele erro novamente. Ok? Bom, pessoal, a aula hoje foi tudo isso, né? A gente vai começar a aula que vem com cada um de vocês me trazendo um exemplo, tá? De passando por essas 6 etapas. O que eu quero deixar vocês tranquilos, tá? Se vocês não conseguirem preencher todas as 6 etapas, não tem problema, não desespera, mas traz o problema, tenta pensar nas restrições, vamos discutindo aqui, porque o mais legal, pessoal, da pesquisa operacional é exatamente isso, tá? É quando você vai analisando o problema, tentando aprender com o problema, tentando evitar que aquele problema se repita, tá bom? Por hoje, a matéria está dada. Alguém quer fazer alguma dúvida, alguma colocação? O que vocês querem dizer? Ou vocês só querem dizer boa noite, também não tem problema. Pode só dizer boa noite, não vou ficar ofendido, não.
Oi, Bárbara. Dependendo da complexidade, então, dessa situação, a gente vai ir até pelo menos o item 3, né? Se for uma coisa Sim, assim mais não, simples, não tem muito o que desenvolver. mas, Bárbara, o que eu tô falando é o seguinte, se você for no item 1 e item 2, eu já vou estar bem satisfeito. Mas assim, pode ser atrevida, sabe? Pode falar assim, ô Gilberto, eu achei que é isso, porque o enriquecimento mesmo, ele vai vir dessa discussão. Não é para você tá, eu não quero que vocês fiquem preocupados e falar assim, não, mas eu trouxe o negócio tá todo errado. Não, porque vocês não têm vivência nisso, entendeu? Primeira vez que eu fui trabalhar com pesquisa operacional também, eu não entendia nada. Então eu não vou exigir de vocês que vocês tragam a solução pronta. O que eu quero é que vocês pensem. Você fala, pô, eu tenho essa situação, como é que a pesquisa operacional me ajudaria a resolver isso aqui? Você vê que eu, no fim das contas, eu dei um exemplo muito simples. Eu tenho 2 banheiros para pintar. Eu fiz um cálculo de como eu ia agir no primeiro banheiro para não ter um problema. Só que eu tive o problema mesmo assim. Poxa, que ajustes que eu tive que fazer para não ter o mesmo problema de novo? Entendeu como, no fundo, o negócio é muito simples? É muito isso. Você falou assim, pô, eu tenho que fazer 2, 3. Desculpa. Eu vou ter que. Porque numa empresa você tem muito processo repetitivo, né? Imagina numa empresa que você tem 2, 3, 4, 5 vezes por semana a mesma atividade. Você não pode ficar tendo problema em toda a atividade. Lembra o caso que eu citei do Walmart lá atrás? O Walmart recebia mercadoria todo dia. Imagina ele tendo problema com a mercadoria todo dia. Ele usou a pesquisa operacional para quê? Para mudar a forma que ele recebia mercadoria e parar de ter problema dali para frente, entendeu? Então é muito nesse sentido. Assim, eu tenho um problema, como é que eu vou analisar esse problema, como é que eu vou agir para evitar de ter. Muitas vezes você chega numa conclusão óbvia. Você vê que a minha conclusão, no fim das contas, ela foi óbvia. Pô, Gilberto, você calculou um total de 9 horas para o banheiro estar pronto. Não foi suficiente. Qual que é a solução? Eu vou ter que aumentar esse prazo. Vou ter que considerar mais tempo. Vou ter que pedir para o cara começar às 7 horas da manhã. Senão eu vou ter o mesmo problema de chegar 18 horas e o banheiro não está pronto. Mas pode falar agora, Júlio, eu já falei demais. Para você também ficou claro, Júlio? O que você achou, Dani? Bom, por enquanto, né? Vou pegar para fazer aí, que dúvidas vão surgir. Isso, é isso que eu quero. Eu quero que vocês tentem fazer, peguem um exemplo simples, tá? Eu vou mandar um áudio para a Ana lá no grupo, mas ele serve de referência para vocês também, tá? A Ana conseguiu voltar? Acho que não, né? Mas assim, eu vou mandar um áudio Ela lá. tá aqui. Você tá aí, Aninha? Ana? Não, ela aparece aqui, mas eu acho que ela não tá ouvindo, caiu lá. Eu vou mandar um áudio lá no grupo, bem rapidinho para vocês virem o resumo, e é isso mesmo, é tentar fazer e trazer um exemplo. E não tem problema se tá errado, tá, galera? É só para a gente discutir no tempo, tá bom? Você tava falando aí, eu já tava até pensando num aqui. Só que eu acho que ia ficar muito simples mesmo, porque isso que acaba, assim, muito Quer rápido. ver? Fala aí pra gente ver. Não, agora não, porque senão eu tô sem ideia e depois eu não vou ter ideia pra próxima aula. Não, Deixa aqui guardadinho que a gente desenvolve. você não vai perder a ideia, não. Se você quiser falar, eu já te dou até dica, aí, ó. Não sei, Então vou tá, pensar, viu? pensa com calma, mas também assim, eu não quero vocês se preocuparem achando que é um complexo, tá, galera? É um problema simples mesmo. Um problema simples, tá bom? Vocês vão ver, semana que vem a gente faz com calma, mas lembra lá do desafio nota máxima. Eu vou cobrar vocês também no grupo. Tá bom, pessoal? Beleza. Então tá. Ó, fiquem com Deus, boa noite para todo mundo, bom feriado. Com Deus. Boa Boa noite. Bom noite. final de semana, gente.